Olá a todos do oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia, e o tema da aula está aí no nosso slide, Ética para Kant, então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre a ética para Bento Spinoza e vimos que ele trabalhava assim com a questão do conceito de conatos, que diz respeito a essa autopreservação do ser humano, como também vimos a relação entre o bem e o mal, e assim que os seres humanos deveriam cultivar as virtudes a fim que não viessem ser escravizados pelos desejos. Como também vimos, por fim, a relação que ele estabelecia entre as paixões originárias. Bom, ética para Kant. Kant foi um filósofo prussiano e assim também contribuiu com esse pensamento em relação à ética, em relação aos princípios das relações humanas, esses princípios que fazem com que as relações humanas se tornem harmoniosas. Bom, uma reflexão como ponto de partida. Devo agir como eu quero ou conforme o dever? Bom, em muitos contextos, quando a gente age pela nossa própria vontade, alguma coisa de ruim pode acontecer. Agora, em relação a esse dever, para Kant, existe uma divisão desse dever. Existem deveres. Então veremos mais à frente esses deveres, segundo o filósofo Kant. Kant viveu um período chamado de Iluminismo, ou o século das luzes, que foi o século XVIII. Bom, pelo próprio nome, iluminismo, dá uma ideia de quê? De iluminação. Essa iluminação, logicamente, tem a ver com as ideias. É aquele período em que os pensadores chegaram à conclusão de que a luz que ilumina a razão das pessoas é o conhecimento. Isso devido ao período anterior, que foi a Idade Média, já que esses pensadores, esses filósofos, falavam que no período medieval as pessoas estavam nas trevas da ignorância. E assim, o iluminismo trouxe a luz do conhecimento para as pessoas. Então, é muito importante a gente entender esse contexto do mundo para compreender, assim, os pensamentos dos iluministas, dos filósofos, que inicialmente eram franceses, depois essas ideias foram se espalhando pela Europa, de modo que esses filósofos tinham muita fé na razão. Eles foram chamados assim de racionalistas, porque eles acreditavam que através da razão eles poderiam desbravar, conhecer, ter assim respostas logicamente racionais das profundezas da natureza. Bom, dois grandes filósofos, Diderot e D'Alembert, eles foram responsáveis assim na busca da compilação do conhecimento, ou seja, eles fizeram um projeto e esse projeto recebeu o nome de enciclopédia. Bom, eles juntaram todos os conhecimentos que se tinham até o período em que eles viveram e fizeram várias publicações, vários livros. Logicamente que esse projeto envolveu mais de 130 filósofos e tinha o objetivo de permitir o acesso ao conhecimento e às novas teorias. Então, não apenas os dois fizeram, outros filósofos também contribuíram assim nesse projeto. Justamente teve um avanço científico, um avanço das ciências sociais em relação a esse projeto. Lembrando, o ponto fundamental e principal para esses filósofos era a razão. Então, as respostas racionais eram o alvo principal. Eu coloquei uma imagem da enciclopédia aqui ao centro. É a verdade. Tem uma iluminação, e essa iluminação faz essa referência ao iluminismo, a esse pensamento filosófico. Temos aqui à direita a razão e a filosofia, tirando assim o manto da verdade. Então, essa enciclopédia foi de grande valia, foi muito importante para a divulgação do conhecimento, assim, para o avanço científico e da sociedade como um todo. Immanuel Kant. Bom, Immanuel Kant viveu de 1724 até 1804. Ele, logicamente,
trouxe muitas contribuições também em relação à ética e à moral. Porém, durante esse período do Iluminismo, houve uma grande luta pelos direitos humanos. Os governos europeus, aos poucos, tomaram atitudes que demonstraram uma nova consciência em relação ao trato de algumas questões sociais. Por quê? Eles puniam as pessoas com a pena de morte, eles torturavam. Então, a Revolução Francesa de 1789 buscou, assim, trazer ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, e tudo isso contribuiu, assim, para também o avanço da humanidade e para o avanço dessas questões e para o avanço dos direitos humanos, de modo que na própria Revolução Francesa foi promulgado, assim, os direitos do homem e do cidadão. Logicamente, eles levantavam a questão da democracia, da liberdade, mas só para a gente lembrar, durante a Revolução Francesa teve muito sangue, muitas pessoas morreram e posteriormente que essas ideias assim contribuíram para a progressão do mundo. Porém, na própria Revolução Francesa, muitas coisas ruins aconteceram e também conseguimos, com essa revolução, coisas positivas. Então, como eu falei anteriormente, Immanuel Kant, ele foi esse teórico, foi esse filósofo prussiano que contribuiu também com essa questão ética e moral. Ele chamava a atenção para aquilo que ele dizia que era imperativo categórico. Bom, imperativo tem a ver com uma coisa que deve ser feita, uma coisa imposta, uma ordem. Mas, segundo o filósofo Kant, esse imperativo era diferente das doutrinas religiosas, que são externas ao ser humano, como também das leis, que são externas. Esse imperativo categórico nada mais é do que uma questão interna que serve, assim, para fundamentar as boas ações dos indivíduos. Explicarei mais à frente, mostrarei para vocês um esquema, segundo Kant, dessa questão do imperativo categórico. Bom, ele também chamava a atenção para o dever moral. Então, o dever moral é aquele que o indivíduo impõe a si mesmo para viver uma vida moderada e de modo correto. Então entra aquela questão que eu falei no início, dessa divisão desse dever. 2 tipos de deveres, segundo a visão do filósofo Kant. Bom, temos aqui a questão do imperativo categórico. As pessoas deveriam agir como se a sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Então, os indivíduos, as pessoas deveriam agir pensando dessa forma, em gerar esse bom exemplo. Se a pessoa fizesse algo de que depois pudesse se envergonhar, ou que não pudesse ser contada a outras pessoas, então essa ação não poderia ser uma ação universal, pois seria impossível repeti-la. Se a pessoa fizesse algo e esse algo não pudesse assim ser contado, então essa ação é uma ação inválida, não pode ser repetida. Esse pensamento de Kant ficou conhecido como imperativo categórico. Bom, então, todas as ações deveriam ser pensadas, logicamente que antes, justamente buscando ser um bom exemplo. Agora, se não fossem bons exemplos, logicamente que elas não deveriam ser repetidas. A questão dos deveres. Bom, segundo Kant, existem deveres perfeitos e deveres imperfeitos. Os deveres perfeitos estão ligados, ou seja, eles são falados de modo negativo. Por exemplo, não mentir, não roubar, não matar. São algo inquestionável e que não admite exceções na opinião. São um dever moral. Ou seja, não tem como negociar. Não mentir, não matar, não roubar. O mais importante é agir conforme a lei moral determinada pela razão. Agora, os deveres imperfeitos, eles são falados de modo afirmativo. Por exemplo, faça caridade, ajude quem precisa. Não são obrigação.
ninguém é obrigado a fazer, embora se aceite que seja algo bom. Tudo isso é bom. Faça caridade, ajude quem precisa. Fazer o bem vem depois, se necessário e possível. Então, segundo o filósofo Kant, existem esses deveres, os perfeitos e os imperfeitos. No caso dos imperfeitos, o bem sempre é bom ser praticado, sendo que nessa visão não se tem uma obrigatoriedade, não se tem uma obrigação. Então, fazer o bem nessa visão viria depois, se necessário e se possível. Eu coloquei uma frase de Kant: tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, tem aí um grande dilema. Se a pessoa não pode contar como ela conseguiu tal coisa, não faça. Porque geralmente foram situações que envolvem coisas negativas. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.